Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais um devocional, né? Vamos esperar um pouquinho, as pessoas irem se acomodando, tomando um cafezinho. Vamos esperar o pastor que gosta de compartilhar. Vocês que forem entrando, já vai dando um like. Compartilhando a palavra. Que o Senhor já deu a palavra para mim, falou comigo primeiro, mas tenho certeza que Ele vai falar com todos. Vamos ler. Amém. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Santiago, a Deise. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida deles, prosperando. E vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais esta manhã, mais essa oportunidade de estar falando do seu amor, falando da tua palavra. Te peço, Espírito Santo, vai visitando a cada coração nesta hora, vai visitando, Senhor, cada mente, abra, Senhor, o entendimento de cada um, para que nós possamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Esteja conosco, Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui a palavra. Nós vamos falar do texto de 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler um versículo só. Eu vou ler o versículo 7, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nessa carta, nesse texto, Paulo destaca, ele fala um pouco sobre o ministério dele, né? Ele cumpriu o ministério dele com fidelidade, mostra para o povo a necessidade do reconhecimento da nossa fragilidade sem Deus. Antes de chegar aqui, Paulo fala sobre várias coisas, né? Ele fala de várias maneiras. Fala que aqui nos primeiros versículos desse capítulo 4, ele fala que nós precisamos nos reconciliar com Cristo. Ele diz que devemos rejeitar os procedimentos ou comportamentos secretos e vergonhosos, porque somos mensageiros do Evangelho de Cristo. Ele fala também que os deuses ou Deus desse século, ele tem cegado o entendimento para que não percebamos que somos a imagem de Deus. E aqui no versículo 5 ele fala que por que não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ele diz aqui que a gente não prega sobre nós, a gente prega sobre Cristo, né?
Aqui ele está nesse texto falando de quem é Cristo e de quem somos nós. Nesse texto, Paulo fala que o poder dele vem de Deus. E ele, como homem, é frágil como um vaso de barro. Mas que dentro dessa fragilidade há um tesouro. Versículo 7 diz assim, vou ler novamente. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo aqui ele estabelece um contraste, né? De um lado, o tesouro da luz do Evangelho e o extraordinário poder de Deus, e de outro, a insignificância e a fraqueza humana. Quando ele diz aqui, temos este tesouro, ele se refere às boas novas de salvação que nós recebemos do Senhor, né? Do Senhor Jesus, que é inestimável o valor, que é a salvação que a gente recebeu de Jesus Cristo. Então esse é o nosso maior tesouro. Já a expressão pote ou vaso de barro é uma ilustração que o apóstolo faz para se referir ao corpo e à mente humana. Então aqui ele faz um contraste, né? Daquilo que há dentro do pote, né? Aqui ele faz uma menção que nós somos o vaso de barro, né? E que dentro desse vaso de barro, que seria barato ou não, há um tesouro, né? De valor inestimável, que é a vida eterna, né? Na antiguidade, os vasos de barros, eles eram usados para armazenar todo tipo de coisa, tanto coisas caras quanto coisas baratas, porque na verdade o valor ele não estava no vaso, estava naquilo que estava armazenado no vaso, né? Aquilo que o que estava dentro do vaso. Então, se tirasse o conteúdo do vaso, não teria valor nenhum. Então nós entendemos que se nós temos algum valor, isto está relacionado ao que estamos armazenando. E o que temos armazenado, né? O que nós temos dentro do nosso coração ou da nossa mente? João Batista diz assim: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, na nossa conversa, no nosso bate-papo, a gente consegue saber do que nós estamos cheios, né? Muitas vezes cheios de ira, muitas vezes cheios de mágoa, cheio de rancor, ou cheio de alegria, né? Cheio de ânimo. Então, a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Aqui, quando o João Batista fala, ele fala, né, das pessoas que são religiosas demais, né? E está querendo falar, faz aquilo que não tem no coração. Então João Batista fala, como podeis falar? Ele até começa o versículo chamando de raça de víboras aquele povo, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Então não é o que eu quero falar, né, nesta manhã, mas o que a gente tem armazenado? Que a gente possa fazer uma reflexão na manhã de hoje. Do que a gente tem falado muito? Que nas rodinhas, ou com os nossos amigos, ou no nosso grupo do WhatsApp, grupo familiar, o que a gente tem falado mais? Que é o que a gente fala mais, é aquilo que a gente sente, é o que está dentro de nós. Mas, em contrapartida, o vaso. O vaso, ele é de barro, né? É um objeto feito de barro. Aqui o versículo diz isso. E ele é um objeto frágil. Qualquer movimento rápido ou sem prestar atenção, ele quebra. Às vezes a gente deixa, né, na ponta
da mesa, ou até mesmo no meio da mesa a gente bate a mão e ele quebra, porque é frágil, é de barro. E assim também é a nossa vida. É assim que Paulo está dizendo aqui, do que vale a nossa vida. Que nós somos como carne, como humano, ele está falando aqui de mente e corpo, nós somos frágeis demais. E lá na carta de Tiago 4,14 diz assim, diz que a nossa vida ela é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Então Paulo está querendo dizer exatamente isso, que nós, como vaso, na representação de vaso, se a gente não tiver dentro de nós algo de valor, não estamos valendo nada. Porque se a gente não tem nada dentro, a gente não consegue mostrar nada no nosso exterior. Até mesmo porque a gente não tem domínio sobre a nossa vida. Então o Tiago expressa muito bem o que é a nossa vida. Que ela aparece, é uma névoa, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Como que a gente sabe disso? Porque quantas pessoas que saem de casa para trabalhar, ou saem de casa para um passeio, saem de casa para uma viagem e não volta para casa. O Salmo 91 diz no verso que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, se o Senhor não nos guardar, a gente sai, mas a gente pode não voltar para casa. E isso não está dentro do nosso controle. Dormimos e não sabemos se vamos acordar. O Salmo 3, verso 5 diz assim, deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Até quando a gente dorme, se o Senhor, se não for a misericórdia dele, se não for a vontade e a permissão dele, a gente não acorda, a gente não levanta, porque é o Senhor que nos sustenta. Se a gente fica doente, de repente, né? A gente tá bem num dia, no outro a gente não está. Então não há um controle. Nós não temos o controle sobre a nossa vida. O controle da nossa vida é conforme a permissão de Deus. Então, essa fragilidade que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Essa falta de controle que nós da nossa vida. Porque a gente não pode aumentar meia hora na nossa vida, se a gente quiser. Se for a nossa hora, nem um minuto a mais a gente pode acrescentar na nossa vida. A gente não tem controle se a gente vai adoecer, a gente está bem, amanhã amanhece com gripe, ou amanhece com uma infecção. Isso não é um controle nosso, né? Às vezes saímos, vamos fazer uma viagem, sofremos um acidente, isso não está no nosso controle. Isso foge, então não há controle nenhum sobre a nossa vida. Então lá em Tiago, isso é muito bem, isso é muito bem escrito, né? Define muito bem o que é a nossa vida. Ela é realmente uma névoa, né? Ela de manhã ela aparece e quando você percebe ela já não está mais, né? Você não vê ela se dissipando, mas você olha, ela está. De repente você olha de novo e ela não está. E a gente precisa reconhecer isso, reconhecer essa falta, né, de controle sobre nós, sobre a nossa vida. E isso traz para a gente uma reflexão do que a gente tem se preocupado, com o que a gente tem se preocupado, o que é que está trazendo, o que é que está fazendo os nossos dias, o que a gente está dando de direcionamento para os nossos dias. A gente está preocupado com o quê? Sendo que a gente não tem o controle de nada. Né? Nós que somos cristãos, conhecedores da palavra, a gente precisa entender isso, entender que não temos controle, que a gente tem que viver
a nossa vida é pela graça, o nosso levantar é pela vontade de Deus, o nosso deitar é pela vontade de Deus. A gente sai para trabalhar e se a gente voltar, a gente precisa ser grato, sempre grato, porque isso tudo não é no nosso controle, é no controle de Deus. Então, se Ele não permitir que essas coisas aconteçam, que essas coisas que a gente considera como rotina, se a gente não ser grato, se a gente não entender isso, a gente pode, né, virar essa névoa. E aí, se o nosso vaso não estiver cheio deste tesouro, se o nosso vaso, né, ele não tiver armazenado esse tesouro, que é a salvação, a nossa vida de névoa se dissipe e a gente nem sabe para onde ela vai. Então, que a gente possa ser grato por isso, por aquilo que nós não temos controle, né? Que possamos ser gratos pela vida que não está no nosso controle. Não é uma escolha nossa viver ou morrer. Não é uma escolha nossa acordar, né? Não é uma escolha nossa sair e voltar em segurança para casa. Não é uma escolha nossa acordar são, né? Não ficar doente. Não é uma escolha nossa, né? Isso é uma permissão de Deus. Então, precisamos ser gratos por isso, porque eu não tenho esse controle. Eu creio que ninguém tem esse controle, porque é só o Senhor que tem. E aí, isso não está no nosso controle. Mas aí a gente tem uma outra condição na nossa vida. Aí nós colocamos a nossa confiança, né? Primeiro tem aquilo que não está no nosso controle. E depois tem aquilo onde a gente deposita a nossa confiança. E essa manhã a gente precisa analisar em quem a gente tem colocado a nossa confiança, no que a gente tem colocado a nossa confiança. Então, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso trabalho e no nosso dinheiro que ganhamos com esse trabalho. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e roubam. Jesus disse isso, né? E muitas vezes a gente fica tão confiante no dinheiro que a gente vai receber que a gente esquece que a gente precisa ser cheio de Deus. A gente confia tanto que se a gente trabalhar muito, a gente vai ganhar muito, e a gente esquece que se o Senhor não permitir, a gente sai para trabalhar e não volta para casa. E aí a gente não busca primeiro o reino de Deus. Então, a nossa confiança não está no nosso trabalho. A nossa confiança não está no dinheiro que a gente recebe por esse trabalho. Muitas vezes, muita gente coloca a sua confiança na sua aparência, né? Olha, então, se eu estou magro, eu me sinto confiante. Se eu estou gordo, eu me sinto confiante. Bom, se a minha pele está esticada, eu me sinto confiante. Agora, se a minha aparência não está de acordo com aquilo que eu quero, eu não me sinto confiante. Eu não tenho confiança de sair de casa, não me sinto confiante de fazer uma entrevista no trabalho, não me sinto confiante de ter um relacionamento. E o que é a nossa aparência? Lá em Provérbios diz que a beleza, ela é enganosa e passageira. E nós sabemos disso, que ela é passageira mesmo. E que a nossa confiança não tem que estar nisso. Salomão sabiamente disse que tudo isso é vaidade. E a vaidade é não sei se um sentimento, né? Mas a vaidade, ela nos afasta de Deus, porque a vaidade traz idolatria. E a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, né? É muita modinha, não sou contra, muitas coisas são legais, eu gosto, mas a vaidade traz
a idolatria, a nossa aparência, né? Então, se eu não tiver a roupa, ou se eu não tiver o estilo, ou se eu não tiver, né, do jeito que a mídia prega, eu não me sinto confiante, né? Não me sinto confiante, então não tenho confiança nenhuma. E a nossa confiança é em quem? A nossa confiança não está na nossa aparência, porque, como eu já li lá em Tiago, e é muito essa palavra, ela não sai, né, do meu coração, a questão que nós não temos controle sobre a nossa vida, não temos controle. O que nós temos sobre a nossa vida são escolhas e não controle, né? Muitas vezes, muitas pessoas colocam sua confiança no casamento, muitos casam para ser felizes, né? E Paulo disse na carta aos Filipenses, ele disse assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E ele estava dizendo, por que ele disse isso? Porque as pessoas lá tinham sua confiança, porque era uma cidade próspera, rica, né? E eles tinham uma condição boa, uma condição financeira, cultural muito boa, e eles confiavam nisso. E Paulo enfatizava: olha, alegre-se no Senhor e não nessas coisas, porque essas coisas vão acabar, essas coisas vão passar, né? Então, a nossa alegria precisa estar no Senhor, a nossa confiança precisa estar no Senhor. E a grande, né, ênfase realmente desse versículo, vou terminar, que no versículo 7, o poder extraordinário é de Deus e não nosso. Deus é a fonte desse poder e não as nossas próprias realizações, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Então Paulo diz aqui sabiamente que nós somos como um vaso que, se tiver cheio de uma coisa que é sem valor, a gente também não tem valor nenhum, né? E da mesma maneira, se a gente estiver cheio do poder de Deus em nós, o poder é dele e não nosso. Tudo que fazemos, a gente faz para ele. Tudo que fazemos, nós fazemos porque ele nos dá a condição, porque Deus nos dá essa condição todos os dias, né? Nós fomos chamados para sermos salvos. Nós não fomos chamados para sermos melhores, nós não fomos chamados para ser o mais bonito, né, o mais rico, né, o mais poderoso, não. O Senhor nos chamou para ser salvo. E encerrando aqui, que no dia de hoje nós possamos nos encher de Deus, né? Que nós, como vaso, possamos nos encher de Deus. E que a nossa confiança, né, que toda a nossa confiança esteja nele, em Deus, que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Até antes dos nossos pais nos conhecerem, ele já nos conhecia e ele já nos amava. Então, que a nossa confiança esteja verdadeiramente depositada em Deus, 100% nas mãos de Deus. E eu quero encerrar com um versículo aqui de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E o versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, todas essas coisas que nós precisamos, o Senhor sabe, e Ele acrescenta na nossa vida. Se a gente buscar primeiro Ele, a gente faz a obra. Enquanto a gente fala dele,
Ele trabalha na nossa vida, na nossa casa, né? Enquanto a gente cuida das coisas dele, Ele cuida das nossas coisas. Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa casa. Então que a gente não se esqueça disso. Que a gente possa ficar hoje com essa palavra. Que a gente possa nos encher de Deus e depositar toda a nossa confiança nele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por saber que o Senhor é quem nos sustenta no nosso deitar, no nosso acordar, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar nos nossos caminhos. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós, sobre as nossas vidas, e que nós possamos todos os dias reconhecer o seu poder, que nós possamos todos os dias reconhecer e entender que sem o Senhor nada nós somos, que se não for o Senhor por nós, nós já teríamos sido consumidos se não fosse a tua misericórdia. Então, Senhor, eu te peço, fica conosco, que essa palavra possa ficar guardada em nosso coração, na nossa mente, que nós possamos lembrar todos os dias, tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que vier à nossa mente, que for tirar a sua glória, que for tirar, ó Deus, a nossa confiança em Ti, ó Pai, que o Espírito Santo possa nos lembrar desta palavra, que sem estar cheio de Ti, nós não valemos nada, né? Que essa palavra possa verdadeiramente ficar em nossos corações, que nós possamos ter um dia abençoado, um dia de paz. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa dar saúde, manda anjos com ordem de cura sobre a vida desses enfermos nesta manhã, Pai. Grande Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer o alívio, trazer o conforto, aqueles que receberam más notícias, que o Senhor possa, Senhor, acalentar o coração, Senhor, que possamos viver, ó Deus, essa palavra que Paulo disse, Senhor, aos Filipenses, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que a nossa alegria possa verdadeiramente estar no Senhor. Eu te louvo e te agradeço no teu nome santo. Amém, Jesus. Amém.